Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre o complexo de Cassandra na advocacia. Para quem não lembra das aulas de filosofia, de mitologia grega, etc., Cassandra, o semideus Apolo era apaixonado por Cassandra e dá a ela o dom da predição, então ela podia prever o futuro. Como ela não corresponde a esse amor, ele também dá a ela a maldição de que ela poderia prever o futuro, mas ninguém acreditaria nessas previsões. Então ela prevê, se não falha a memória, a invasão de Troia, tá? Mas ninguém acredita nela. Ah, Cassandra, mais uma vez está falando bobagem. Tudo bem que ela acertou sempre antes, mas ninguém acreditou nela, tal, e acontece o que a gente vê no filme do Brad Pitt depois. Então, assim, a figura de Cassandra representa mais ou menos isso. Pessoas que são tidas por mentirosas, fazendo previsões certas, etc. É mais ou menos aquela pessoa que diz: eu te disse, eu não te disse, eu te disse, eu não te disse. É mais ou menos isso. Eu falo isso por quê? Porque isso acontece com uma certa frequência na advocacia. É muito frequente a gente dar uma orientação para um cliente, pegar e falar: olha, a forma como você está conduzindo sua vida negocial, mesmo ganhando o processo, vai te levar a um problema XYZ. Por que você fala isso, doutor? Eu falo isso porque eu tive essa experiência. Então, assim, vou falar alguns casos que eu tive no meu escritório, tá? Tive um caso que meu cliente era devedor, né, de uma fiança locatícia. Eu cheguei a negociar para ele, expliquei para ele, falei: olha, você vai perder a sua casa, que é bem de família. Hoje, nesse momento, o credor aceita um acordo que você venda seu carro, arrume mais um dinheiro X que ele tinha na época e pague o débito. Essa dívida só vai crescer e você vai perder sua casa. Ele vira para mim e fala: não, mas porque o doutor fulano, cito o nome de alguém, me falou que a minha casa é bem de família e eu não perco. Enorme bobagem. Apesar que existe uma parte da doutrina que entende que é inconstitucional essa disposição da Lei 8.009 que prevê o perdimento do imóvel residencial em fiança locatícia. O fato é que isso já está consolidado na jurisprudência, tá? A chance de você ter um resultado favorável em relação a isso é próxima a zero. Próxima a zero mesmo. Acho que existem 2 ou 3 casos no Brasil que deram ganho de causa para o afiançado. Então eu explico isso para o cliente, falo: tudo bem, meu amigo, mas esse doutor é especializado em quê? Daí meu cliente vira para mim ainda e fala: não, ele é médico. Poxa, que bom, né? Agora médico é um especialista em leis, tal, que conhece o direito. O celular está caindo aqui e vai se meter a falar sobre o que não sabe, e pior, o cliente vai ouvi-lo. O cliente prefere ouvi-lo do que ouvir alguém que é técnico em direito. Vou falar de outro caso também, isso é bastante comum. O cliente deve para o banco R$500 mil, tem um imóvel como garantia hipotecária. Você arruma uma solução na qual ele possa vender aquele imóvel, pagar um débito pequeno para o banco e comprar um outro imóvel mais barato. O cliente se recusa. O cliente imagina que ele vai... Porque assim, sempre todas as ações de direito bancário, quando você discute revisão de débito de contrato, todas elas, não tem uma que fuja essa exceção. O seu cliente sempre deve algo, tá? O seu cliente sempre deve algo. O que você vai discutir é o seguinte: olha, a dívida não é de 1 milhão, como o banco apontou, é de 400 mil. A dívida não é de 500 mil, a dívida é de 200 mil. Mas algo o seu cliente sempre deve. O cliente se recusa terminantemente a ceder em qualquer tipo de acordo que implique na redução de sua qualidade de vida, e invariavelmente ele acaba perdendo seu imóvel, tá? E assim, se eu ganhasse R$1.000 por cliente por qual eu já falei isso, e não tivesse me ouvido, eu estaria rico. Não sei se estaria rico, mas tocaria de cara pelo menos. O que eu quero falar, meus amigos, com isso é o seguinte: o cliente ouve o que ele quer ouvir. A verdade é essa. Isso em qualquer área do direito, qualquer coisa que lide com problemas humanos, medicina também, né? É bastante comum. Meu pai teve... É comum bastante pacientes que têm câncer no pulmão falar que, não, o médico fulano de tal
falou que cigarro não causa câncer. Nenhum médico fala isso, mas o paciente fala. O cliente, o paciente, ele ouve o que ele quer ouvir, tá? Basicamente é isso. Então, o que eu recomendo, até mesmo para evitar um aborrecimento maior, como representação em tribunal de ética da ordem, eu já tive por conta disso e fui absolvido, tá? Tudo aquilo que você falar para o seu cliente, principalmente quando você lida com áreas sensíveis que impliquem possibilidade de perda de patrimônio, direito bancário, revisional de contratos habitacionais, fiança locatícia, algumas partes empresariais, coloque no papel ou em bits de computador, em pixels, mande por e-mail, por WhatsApp, se documente. Deixe muito claro que você o tempo todo avisou para aquele seu cliente que aquele procedimento resultaria num grave dano, tá? Isso é muito importante porque, assim, até como uma forma de autodefesa, não vou nem falar por uma certa falta de caráter, mas uma forma de autodefesa mesmo, quando o cliente sofre esse tipo de dano, invariavelmente ele procura culpar o advogado por esse dano, tá? É mais fácil você colocar a culpa numa terceira pessoa do que assumir o próprio fracasso. Então, o sujeito que perde a casa porque não ouviu o conselho do advogado, é mais fácil ele virar para a família, falar que o advogado foi ladrão, incompetente, se vendeu para a parte contrária, qualquer coisa assim, do que reconhecer para a própria família que ele foi um relapso, que ele foi incompetente, que ele não soube gerir o patrimônio da família. E daí ele aproveita, até propõe uma representação no Tribunal de Ética da Ordem, que não vai dar em nada, tá? Mas ele ainda vai ter o argumento de virar para a família, tá vendo só, que a OAB é uma máfia, existe para se proteger, sabe? Mas assim, se documente. Esse é o conselho que eu dou, tá? Eu costumo falar isso, já acompanhei algumas representações do Tribunal de Ética da Ordem, tanto como advogado do representante, quanto como advogado do representado, e é impressionante. O Tribunal de Ética da Ordem costuma ser muito leniente com profissionais relapsos, que agem de má fé, etc. Agora, com um profissional sério, que faz tudo da forma correta, nossa, são draconianos. Então, conselho do dia, meus amigos, se protejam, anotem ações que lidem com questões sensíveis que podem envolver perda de patrimônio considerável. Registrem tudo documentalmente com seus clientes. E hoje está muito fácil com e-mail, WhatsApp, SMS e outros meios. Meus amigos, por hora é isso. Bom dia a todos, um grande abraço. Tá chovendo um pouco, não sei se vai atrapalhar o áudio do vídeo. Qualquer coisa eu regravo ele, tá bom? Grande abraço a vocês.